A parte mais difícil de ser astrólogo, na verdade, não é o mapa em si. A astrologia védica, ela tem a fama de ser muito mais complexa do que a astrologia ocidental, e ela realmente é. Mas, na verdade, a complexidade dela é para ajudar a prática astrológica. É para você diminuir a gama de significados, de símbolos astrológicos, e você chegar mais diretamente ao ponto. Então, é para isso que a gente estuda. Mas, na verdade, a parte do mapa, da interpretação, quando você está lá diante dos seus livros, você está revendo, porque a cada mapa você precisa rever, você está revendo o que significa aquela casa, aquele planeta, aquela posição. Essa é a parte mais simples. A parte mais difícil é lidar com o humano. Eu sempre digo que ninguém vai te procurar como astrólogo, pagar uma consulta, esperar para ser atendido, porque está tudo bem, porque ela recebeu uma promoção, porque ela está feliz no relacionamento, porque os planos estão acontecendo da maneira como ela espera e tudo bem. Sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre tem alguma dúvida, algum tipo de crise e que é com você que ela está tentando resolver essa crise. Então, as palavras que você dirigir a essa pessoa, elas vão ficar com ela para sempre. Se você já foi a astrólogos, já foi a consultas de tarô, búzios, a qualquer tipo de leitura mística, você sabe do que você está falando. 10, 20 anos depois, você ainda se lembra do que você ouviu naquela ocasião. E a gente que fala, a gente que está nessa posição, a gente nem ao menos sabe de qual das muitas coisas que nós vamos falar que serão marcantes para essa pessoa. A gente está lidando com um simbolismo, que a pessoa que ouve está comparando aquilo com a vida dela. Então é muito importante, é muito marcante. Você pode falar uma coisa que, de repente, você fala uma colocação, uma piada, uma coisa que em outras circunstâncias não teria nada demais, e como você está num papel de autoridade como astrólogo, aquilo vai cair muito mal, vai cair de uma maneira muito forte. Então é preciso muita responsabilidade com o que você fala. Inclusive, astrólogos, quando estão em outros países, eles costumam se recusar a atender pessoas em outras línguas, porque mesmo quando você está falando da tua língua, já há uma diferença do sentido conotativo das expressões, quanto mais você falar numa língua estrangeira que você não conhece as sutilezas, você não sabe como aquilo vai cair para outra pessoa. Então, são esses cuidados. A astrologia védica tem uma cobrança que não tem na outra astrologia, de relação à religião, a uma religiosidade, que às vezes as pessoas acham que é a figura de um guru, e por mais que você não precise ser discípulo de algum guru, todo astrólogo védico ele tem alguma crença, ele pratica algum tipo de mantra, de meditação, de prática devocional, porque a gente entende que o nosso papel como astrólogo védico interfere no caminho da pessoa, você interfere no karma da pessoa. Então a pessoa vem com dúvidas e muitas vezes as tuas palavras vão ajudá-la a tomar uma decisão muito importante, vão ajudar a fazer as pazes com algum aspecto dela, ou de repente não, carregar uma mágoa. Então é muito importante esse tipo de responsabilidade. Uma outra responsabilidade muito importante e que é bem difícil, e as pessoas não costumam falar, é a questão de você reconhecer quando você não pode responder uma questão. Às vezes a pessoa te pergunta alguma coisa e você não é capaz de ler isso no mapa, você não sabe, você não tem muita ideia, ou até mesmo é algo que um instrumento não permite. Então eu digo que, por exemplo, se a pessoa está saindo com alguém e ela me pergunta, então, é essa pessoa com quem eu devo me casar? É ela? É minha alma gêmea? Eu digo que não, que eu acredito que o tarô é muito melhor para dizer isso do que o mapa. Mesmo uma sinastria, a gente mede graus de compatibilidade
que eles não são absolutos. Você tem um certo grau de compatibilidade com esse, com outro é diferente, mas não necessariamente você escolhe aquele que seria o mais compatível. Às vezes você quer escolher justamente aquela sinastria que te traz mais dificuldades, porque é o caminho de vida que você quer seguir. Então é importante o astrólogo dizer não, é importante e é muito difícil, porque é difícil, você está sendo pago, aquela pessoa está lá precisando de uma resposta, e a gente acaba tendendo a querer se virar nos 30 para dar alguma coisa para ela, porque a gente sente que tem obrigação. Então, são muitas coisas, muitos aspectos diferentes. Um astrólogo precisa ter esse, essa, esse suporte. Você, por mais que você estude o mapa, sempre surgirão questões que vão para direções que você não está preparado, e a gente tenta fazer o máximo para diminuir os erros, diminuir as fragilidades o tanto quanto possível, mas nós somos humanos. Eu sempre digo para os clientes e para as pessoas que conversam com astrologia comigo, que o mapa é perfeito. A gente acredita que tudo está lá, mas eu não sou perfeita. Então, há coisas que a gente não consegue ler. E mais um ponto importante é que a astrologia védica, ela é famosa por ser preditiva, na Índia eles se importam mais com essa questão preditiva do que a gente com questões psicológicas na leitura, porém, para essas previsões tão poderosas do mapa védico, você precisa de uma precisão horária de segundos. Então, as pessoas que têm um conhecimento de astrologia védica, porque viram por aí, porque acompanham, sabem que existem os mapas divisionais que foram feitos para a previsão, mas nós aqui no Ocidente, nós não costumamos ter alguém que fique com um relógio vendo segundos na hora que a criança nasce. Muitas pessoas chegam sem ao menos saber que período do dia que elas nasceram, então é muito difícil. A gente tem instrumentos teóricos e na prática não consegue dar esse tipo de resposta. Então, o que você pode fazer como astrólogo é realmente estudar o máximo possível para chegar na leitura mais armado de conhecimento que você consegue e realizar a leitura mais cuidadosa e mais sincera que você puder, e, se possível, com alguma ajuda do alto. Então, era isso que eu tinha a falar sobre esse tema. Eu espero ter ajudado em alguma coisa e até a próxima.